Olha só, eu quero nessa noite conversar um pouquinho com os irmãos sobre um assunto que eu acho que é importantíssimo a gente relembrar de vez em quando e exercitar. E para isso nós vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 18. 1 aos Tessalonicenses 5, verso 18. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos o que diz o texto aí, o texto aparece na tela. Em tudo deem graças. Amém, irmãos? Em tudo deem graças, ou em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E eu quero conversar um pouquinho, irmãos, hoje à noite, e se possível a gente vai talvez exercitar um pouquinho, mas eu queria falar sobre o hábito, o poderoso hábito da gratidão. A importância do hábito de nós termos gratidão no nosso coração e o louvor a Deus no nosso coração e nas nossas vidas, como nós cantamos nos nossos cânticos aqui. Esse hábito, deixa eu perguntar uma coisa para você, você tem o hábito de agradecer? Ou o teu hábito é mais de reclamar? Como é que está na tua vida hoje? Como é que está o marcador lá o reloginho marcando assim, tá mais para gratidão ou mais para reclamação? Como é que é isso na sua vida? Naturalmente, irmãos, todos nós seres humanos, como seres caídos e pecadores, a nossa tendência natural é para reclamação, é para insatisfação constante. Nesse mundo caído, e nós como seres humanos caídos e pecadores, nós temos essa tendência. A gratidão não é algo natural, por causa da nossa carne e da nossa natureza caída. A gratidão é uma escolha que a gente faz. Amém, irmãos? Gratidão e louvor a Deus é uma escolha. É uma decisão que eu tomo e é um hábito que eu desenvolvo. Esse hábito da gente ter um coração mais grato a Deus, o hábito da gratidão. Você é aquela pessoa, quando a comida é colocada assim sobre a mesa, a comida está sobre a mesa assim, você é aquela pessoa que agradece pela comida que tem, ou você é aquela que o teu primeiro hábito é ver o que está faltando e dizer assim, puxa, faltou purê, olha, só faltou purê. Ao invés de eu agradecer pelo frango, pelo filé de frango, eu fico triste porque faltou purê. Você é assim ou não? Ou você, o teu primeiro impulso é agradecer? É curioso, porque nas nossas vidas, assim, o natural nosso, meus irmãos, é a gente sempre ver o que está faltando. O nosso coração, naturalmente, ele caminha para a insatisfação. Isso é o que a Bíblia ensina. E por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer que eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver satisfeito. Porque satisfação, contentamento, irmãos, é um aprendizado que a gente tem que ter. É um hábito que a gente desenvolve, porque o natural da gente é a gente vai ficando sempre com o coração insatisfeito. E aqui nesse texto de Tessalonicenses que nós lemos, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu queria destacar duas coisas, mas eu não sei se, eu gostaria assim de
que a gente falasse sobre gratidão, mas eu gostaria de exercitar um pouco hoje à noite, se você quiser. Então, assim, vai pensando aí se você tem um motivo de alguma coisa que você gostaria de agradecer a Deus hoje. Você tem? Aí, se você quiser, depois eu vou dar um espaço assim para você ficar em pé e falar assim: olha, eu quero agradecer a igreja, pastor, eu quero agradecer a Deus por tal coisa. Sou grato a Deus por isso. Vai pensando aí, se você desejar, a gente abre, né, depois aqui para a gente exercitar esse nosso, o louvor nos nossos lábios, como diz a palavra de Deus. Porque muitas vezes o que está nos nossos lábios é muito mais aquilo que está faltando, é a lamentação, do que o louvor, e nós precisamos nos exercitar nesse louvor. Não sei se tem alguém assistindo de casa, mas se você, eu acho que dá para escrever, né, Júnior, no chat ou não? Ó, nós somos modernos, hein, irmãos? Vamos agradecer a Deus, somos modernos, amém? Amém, motivo de gratidão a Deus. Então no chat, se tiver alguém assistindo aí, se quiser colocar lá no YouTube, lá no chat, dizer assim: eu agradeço a Deus por tal coisa, aí talvez o pessoal lá da mídia depois vai ler um ou dois motivos de gratidão, pode ser? Amém. Vamos exercitar, vamos fazer um culto diferente hoje, né? Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Duas coisas desse versículo que eu gostaria assim só de destacar rapidamente. A primeira é que o texto, ele não diz necessariamente por tudo deem graças. Ele diz o quê? O que diz o texto? Em tudo. Não é por tudo, mas é em tudo. Qual é a diferença de por tudo e em tudo? Né? Que não necessariamente a gente tem que agradecer por tudo que acontece, porque tem muita coisa que acontece que é melhor a gente lamentar do que a gente agradecer. Não é verdade, irmãos? Tem muita coisa que acontece que cabe a lamentação ao invés de uma gratidão. Mas em todas as circunstâncias, diz o texto aqui. Eu gosto da tradução da NVI, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, não necessariamente por todas. Depois em Efésios, o apóstolo Paulo vai falar por todas, mas aqui ele está dizendo em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por exemplo, esses dias bateram no meu carro, irmãos. Saí do culto, domingo à noite, aí veio, não sei, da onde veio o sujeito, sei que ele bateu na minha traseira, do lado aqui esquerdo, na parte de trás aqui do carro, e ele fugiu. E eu não fui atrás, porque eu sou pastor, senão eu ia atrás. Não, mas eu não fui atrás. Fiquei com medo, eu levei um susto, irmãos. Eu tinha saído do culto assim, eu estava cheio do Espírito Santo. De repente, blá, blá, e o negócio deu um barulhão assim, mas graças a Deus não amassou muito. O texto aqui não está dizendo assim, para dizer assim: ai, Jesus, obrigado porque um maluco bateu no meu carro. Obrigado, Jesus, porque agora ele fugiu e eu vou ter um prejuízo enorme, eu vou ter que agora gastar um dinheiro que eu não tenho para arrumar o carro. Obrigado, Jesus. É isso que o texto fala assim? Não é nisso necessariamente. Mas é em tudo agradecer. Por quê? Porque mesmo nesse acidente, eu tenho muitas coisas para agradecer a Deus. E eu posso dizer assim: obrigado, Senhor, porque podia ter sido bem pior. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou e eu podia ter, sei lá, me machucado muito. Se eu perco a direção, bateu atrás, sabe-se lá. Obrigado, Senhor, porque nessa circunstância que me assustou, mesmo aqui, eu enxergo muitas coisas para te agradecer e dizer obrigado, Jesus. Como nós cantamos hoje no nosso cântico. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor me livrou. Não livrou daquele susto, do acidente, mas no meio da circunstância o Senhor me livrou de muitas coisas.
É isso que a palavra está dizendo aqui quando ela diz assim: em tudo dai graças. Deem graças em todas as circunstâncias. E a segunda coisa para a gente destacar nesse texto é que essa é a vontade de Deus para nós. Eu acho impressionante isso, que o apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Tem muito crente que fica orando e pergunta assim: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Aqui está uma, amém? Para você praticar, desenvolver esse hábito do louvor a Deus e da gratidão a Deus na sua vida mais e mais, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. E esse foi o exemplo de Jesus. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou de muitas maneiras e em muitas coisas. Irmãos, em tudo dai graças, gratidão a Deus. O exercício de nós louvarmos, o louvor, agradecer e louvar não é negar os problemas. Preste atenção nisso. A palavra não está dizendo para eu negar os problemas, negar que dificuldades existem. Agradecer a Deus e louvar a Deus não é negar que nós temos realidades, às vezes estamos passando por realidades difíceis, mas é reconhecer que em meio a toda a realidade, as bênçãos de Deus estão ao nosso redor. Agradecer a Deus é reconhecer, não é negar as dificuldades, mas é reconhecer que em meio a todas as dificuldades, existem as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E eu reconhecê-las e proclamá-las com os meus lábios. E também é confiar na soberania de Deus. Amém, irmãos? O hábito da gente agradecer não significa que eu vá negar que eu tenho problemas e que eu tenho motivos de oração, tenho coisas para lamentar na minha vida, mas o louvor e a gratidão é essa atitude da gente reconhecer que em meio a tudo Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado da gente, e confiar na soberania de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita coisa que acontece que a gente não entende, é ou não é verdade? A gente não entende hoje, a gente vai entender depois. Muita coisa, louvar a Deus é reconhecer as bênçãos reais hoje, e é também uma decisão da gente confiar na soberania de Deus. E eu digo assim: Senhor, eu te agradeço, porque tem muita coisa que eu não estou entendendo, mas eu sei que na tua soberania o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos. Então eu vou te louvar, eu vou te agradecer, porque eu sei que o Senhor continua soberano na minha vida, ainda que estejam acontecendo coisas que eu não entendo hoje. Essa é a atitude do louvor. Por exemplo, o povo de Israel saiu do Egito, e aí eles começaram a peregrinar. Deus foi conduzindo o povo através de Moisés na peregrinação, e a Bíblia fala que tinha um caminho mais fácil para a terra prometida. Tinha um caminho mais fácil, irmãos. Mas a Bíblia diz assim, que Deus não levou Israel pelo caminho mais fácil. E Deus os conduziu pelo Mar Vermelho, em direção ao Mar Vermelho. Não pelo caminho mais fácil, mas em direção ao Mar Vermelho. Aí quando eles chegaram em frente ao Mar Vermelho, tinha um mar, não tinha para onde ir. Como é que a gente vai atravessar o mar agora? Como é que a gente vai fazer? Tem um mar. E aí a palavra de Deus diz uma coisa assim, que a gente só vai conseguir, meu irmão, confiar e louvar a Deus e ficar firme na fé, se a gente assim confiar na soberania de Deus.
Diz uma coisa assim lá o texto, que Deus endureceu o coração do faraó para o faraó ir atrás de Israel. Aí se fosse eu ia falar assim, Deus, espera aí, o Senhor não me ama, o Senhor não me ama, o Senhor não quer saber da gente, como é que é isso aqui? O Senhor nos conduz, coloca a gente em frente ao mar, e aí depois o Senhor endurece o coração do faraó para vir atrás? Ô Senhor, alguma coisa está errada. Aí Deus faz um milagre, Deus abre um caminho no meio do mar, e aí Deus põe o faraó atrás de Israel. Por quê? Endurece o coração, Deus abre o mar, endurece o coração do faraó, para o faraó perseguir Israel no meio do mar. Por quê? Porque a gente tem que confiar na soberania de Deus quando a gente não está entendendo. Sabe por quê, irmãos? Porque senão Israel não entrava naquele mar lá, naquele caminho. Você entraria? Eu já perguntei isso aqui várias vezes aqui na igreja. Você entraria? Você se levantaria e entraria no meio do mar? A Bíblia fala que tinha um paredão de água aqui e tinha um paredão de água ali. Você ia entrar no meio desse mar? E aí eu não sei você. Eu acho que eu ia ficar assim, não, Senhor, eu vou acampar aqui e está tudo certo, louvado seja o teu nome. E aí Deus põe o faraó atrás, para quê? Para empurrar aquele povo mar adentro, atravessar o mar e depois livrar Israel do faraó, afogando o exército do faraó no mar. Isso é o quê? Isso é a soberania de Deus. Mas quem está passando por isso na hora, está entendendo ou não? Não está entendendo. Não está compreendendo. É só depois que a gente percebe que muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, como Deus nos conduziu de um modo maravilhoso, eu não estava entendendo, mas lá na frente eu olho para trás e digo assim, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me conduziu de um modo maravilhoso, eu não estava percebendo na hora, mas hoje eu te agradeço. Te agradeço. Louvar a Deus, meus irmãos, não é negar que os problemas existem, mas louvar a Deus e agradecer a Deus de coração é a gente reconhecer que hoje as bênçãos, os livramentos, os cuidados de Deus estão sobre a nossa vida em meio às dificuldades. E é também uma decisão da gente confiar na soberania de Deus. Eu confio na tua soberania, Senhor, por isso eu te louvo. Não estou entendendo agora, não estou compreendendo hoje, mas eu agradeço a ti, Jesus, porque eu sei que o Senhor continua soberano. Eu já perguntei algumas vezes aqui na igreja, mas não custa a gente perguntar de novo, né? Se você já teve a experiência de orar muito por uma coisa, orar muito, ficou até de joelhos, ficou até de joelhos no inverno de 0 grau, do lado da cama, passando frio, orando e pedindo, e Deus diz, não. Você pediu muito e Deus disse não. Passa um tempo, e aí você olha para trás e agradece a Deus porque Deus disse não. Já aconteceu com você? Fala assim, Senhor, obrigado porque o Senhor não me deu. Ai, Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não me deu aquilo que eu até de joelho pedi, mas o Senhor disse não. Louvado seja o nome do Senhor. Isso a gente vai aprendendo na vida para confiar na soberania de Deus. Então, meus irmãos, precisamos em tudo dar graças. Esse é um aprendizado, porque o nosso natural é a gente só lamentar, murmurar, e a gente não nega que nós temos motivos de lamentação, mas louvar é dizer, Senhor, eu reconheço que em meio às realidades da minha vida, o Senhor tem nos abençoado, e mais do que isso, eu confio no teu governo, eu confio na tua soberania sobre a minha vida, porque Deus, meus irmãos, Deus é maravilhoso e tem coisas que a gente não está entendendo hoje,
mas que Deus transforma essa dor, esse sofrimento, e Deus transforma até o mal em bem nas nossas vidas. E a gente precisa confiar. Agradecer é um exercício de confiança. É um exercício de confiar em Deus. O apóstolo Paulo, diz a palavra de Deus, que ele pregava o evangelho intensamente por aquele mundo greco-romano, intensamente. E aí ele foi numa viagem para a Palestina, e a palavra de Deus diz que ele foi preso. O apóstolo Paulo, aquele homem que era efervescente, você consegue imaginar aquele homem amarrado, que angústia que era? Porque aquele homem não parava, era um homem efervescente, ele ia de um lugar para o outro, para lá, viajando, intenso e intensamente. Foi preso injustamente, naquela prisão em Jerusalém, que depois foi em Cesareia de Filipe, e finalmente até Roma. E aí a gente olha, e num primeiro plano a gente poderia falar assim: Senhor, não estamos entendendo. Por que o Senhor permitiu que esse homem fosse preso? Por que ele não está pregando o evangelho para o mundo inteiro, como ele foi chamado para fazer, mas agora ele foi preso? E, irmãos, aquela prisão durou mais ou menos 5 anos. Você consegue imaginar isso? 5 anos. Mas o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto que nós lemos, ele confiava na soberania de Deus, amém? Ele confiava na soberania de Deus, e conquanto ele não queria, obviamente, estar preso, mas ele confiava que sobre tudo aquilo tinha a direção de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida dele. Ele confiava assim. Tanto que ele dizia sempre que eu não estou preso por causa de César, eu estou preso por causa de Cristo. Quem me colocou aqui não foi César, eu sou um embaixador em cadeias. Mas o que eu quero dizer? É que na soberania de Deus, como Deus transforma tudo em bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente pode agradecer e crescer na gratidão, porque Deus transforma tudo. E hoje, meus irmãos, hoje, eu e você somos evangelizados pelo apóstolo Paulo, e o mundo inteiro ainda é. Sabe por quê? Por causa das prisões dele. Porque nas prisões dele, ele escreveu cartas. As cartas que nós temos até hoje. Não sei se você sabe, mas grande parte do Novo Testamento foi escrito nesse período dos cinco anos de prisão do apóstolo Paulo. Lucas, nesse período, Lucas, que era companheiro de Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Nesse período. E o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas da prisão, que nos abençoam até hoje. Aquela crise, aquela dificuldade, na hora eu não entendo, não sei por que Deus permite, mas a gente confia em Deus, e que Deus vai conduzir, e Ele vai nos levar, e vai transformar aquilo que aparentemente é uma perda. O apóstolo Paulo preso, uma perda, mas que na verdade Deus transforma aquilo numa bênção que é inimaginável para nós, porque hoje nós temos esse homem aqui, os escritos, boa parte dos escritos dele, escritos importantíssimos que ele escreveu justamente porque ele estava o quê? Preso. Na cadeia ele podia escrever, né? Tinha tempo para sentar, para escrever suas cartas para as igrejas, suas correspondências. E aí nós temos essa crise
transformada numa grande bênção na soberania e no cuidado de Deus. Amém, irmãos? Por isso, em tudo, o quê? Em tudo, dai graças. A gente tem que escolher. Um amigo meu uma vez disse assim para mim, a gente tem que escolher. Um pastor amigo meu falou assim, a gente tem que escolher, ou em tudo dai graças, ou em tudo desgraça, ele dizia. Você tem que escolher se em tudo você vai dar graças e vai ver, em todas as circunstâncias, você vai escolher reconhecer as bênçãos de Deus e confiar na sua soberania, ou se você vai escolher sempre só ver desgraça. Em tudo, desgraça. Porque tem gente que é assim, né? Em tudo, desgraça. Até na viagem para Paris. Porque se eu, meu irmão, não me exercito no hábito da gratidão, eu posso ir até ganhar uma viagem para Paris e a gente vai para Paris reclamando. Você já viu isso ou não? Eu já vi isso. Vai para Paris murmurando. Como é que foi em Paris? Ah, só choveu. Ah, uma droga, só choveu. Como assim, meu? Porque é hábito. E a gratidão, meus irmãos, não é algo natural da gente. A satisfação, o contentamento é algo que a gente tem que aprender. Então, em tudo dai graças. Vamos exercitar?